Três pontos que têm gerado tensão entre Brasil e Israel desde o último dia 7 de outubro, quando Hamas atacou covardemente o país de maioria judaica. Mas o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a reunião que aconteceu com a presença dele entre o embaixador de Israel e parlamentares de oposição? Veja em detalhes cada passo dessa polêmica que está causando o maior alvoroço na web. Matéria trazida pela BBC nesse dia 10 de novembro de 2023 elenca os pontos que têm gerado tensão entre Brasil e Israel. Entre esses pontos estão o encontro entre Bolsonaro, parlamentares de oposição e o embaixador de Israel no Brasil. Veja um trecho da matéria. Em meio à possibilidade de escalada no conflito, pelo menos 3 eventos vêm criando tensão entre os dois países. O encontro entre o embaixador de Israel no Brasil, Donizete Zonshine, com parlamentares de oposição e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, a demora na liberação pelo governo israelense de brasileiros e seus familiares que tentam deixar a faixa de Gaza para fugir do conflito e as declarações de autoridades israelenses sobre uma operação da Polícia Federal que prendeu 2 brasileiros suspeitos de fazerem parte do Hezbollah e planejarem uma série de ataques no Brasil. E no final desse vídeo vou falar para você sobre as declarações das autoridades israelenses sobre essa operação da Polícia Federal. Isso é o que diz um trecho da matéria publicada pelo site da BBC, hoje, 10 de novembro de 2023. A matéria na íntegra diz o seguinte: países que mantêm relações diplomáticas há décadas, Brasil e Israel, vivenciaram nas últimas semanas uma série de episódios que, segundo diplomatas, criaram tensão entre os governos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A série de eventos que tensionou as relações entre os dois países tem como pano de fundo o conflito de Israel e o grupo palestino Hamas na faixa de Gaza. O conflito começou no último dia 7 de outubro após uma série de ataques coordenadas pelo Hamas, que resultou na morte de pelo menos 1.400 pessoas no território israelense. Repetindo, os ataques do Hamas somente no dia 7 de outubro resultou na morte de pelo menos 1.400 pessoas no território israelense. Como resposta, Israel lançou uma campanha militar na faixa de Gaza que, segundo o Ministério da Saúde da região, controlado pelo Hamas, já matou mais de 10 mil pessoas. Como a própria matéria diz, o território é controlado pelo Hamas. Nesse sentido, como o território é controlado pelo Hamas, fica a dúvida: será que de fato os ataques de Israel à faixa de Gaza de fato resultaram nessas 10 mil pessoas mortas, que é o que o Ministério da Saúde daquela região está divulgando? Dando sequência na matéria, o governo brasileiro emitiu notas condenando os ataques praticados pelo Hamas, por um lado, e por outro lado, tentou viabilizar uma resolução no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, que previa um cessar-fogo. Abre uma aspas aqui em relação a esse parágrafo da matéria: o governo brasileiro ainda não reconheceu oficialmente o grupo Hamas como sendo um grupo terrorista, algo que o mundo inteiro, a grande maioria dos países, já haviam reconhecido. Outros países que ainda não tinham reconhecido o Hamas como grupo terrorista vêm fazendo isso nas últimas semanas. A matéria segue dizendo: em meio à possibilidade de escalada no conflito, pelo menos 3 eventos vêm criando tensão entre os dois países. O encontro entre o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, com parlamentares de oposição e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, a demora na liberação pelo governo israelense de brasileiros e seus familiares que tentam deixar a faixa de Gaza para fugir do conflito e as declarações de autoridades israelenses sobre uma operação da Polícia Federal que prendeu 2 brasileiros suspeitos de fazerem parte do Hezbollah e planejarem uma série de ataques no Brasil. Diplomatas ouvidos pela BBC News Brasil admitem
que esses episódios afetaram as relações entre os dois países, mas descartam, pelo menos por hora, a adoção de medidas consideradas drásticas do ponto de vista diplomático contra o governo israelense. Sobre as declarações de autoridades israelenses sobre a operação da Polícia Federal que prenderam os dois brasileiros suspeitos de fazerem parte do Hezbollah e planejarem uma série de ataques no Brasil, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou que a agência de inteligência israelense Mossad contribuiu com as investigações brasileiras. Afirmou ainda que a operação da Polícia Federal Brasileira frustrou, abre aspas, um ataque terrorista no Brasil planejado pela organização terrorista Hezbollah, dirigida e financiada pelo Irã. Por outro lado, a Polícia Federal não disse oficialmente que os brasileiros presos estavam ligados ao Hezbollah, apesar de investigações internas apontarem para isso. A Polícia Federal também não disse quais seriam os alvos dos ataques em planejamento. Já o ministro da Justiça brasileiro Flávio Dino disse, sem citar Israel, que antecipar o resultado da investigação conduzida pela Polícia Federal Brasileira é uma ingerência, abre aspas, para a fala do ministro da Justiça Flávio Dino. Ninguém que coopera conosco pode pretender substituir as instituições brasileiras e antecipar vereditos. Então, dizer que uma investigação brasileira que se processa sob supervisão do judiciário já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países, isso é uma ingerência indevida. Por isso, eu mesmo fiz questão de deixar claro que, como ministro da Justiça, minha obrigação é dizer que a Polícia Federal não tem lado, disse Flávio Dino. Mas o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a reunião que aconteceu com a presença dele entre o embaixador de Israel e parlamentares de oposição? Em uma rede social, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo com a seguinte legenda: ida à Câmara dos Deputados, juntamente com o embaixador de Israel, onde foi exibido o filme sobre as atrocidades do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Fecha aspas. A reunião entre o embaixador de Israel e parlamentares da oposição, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, aconteceu no último dia 8 de novembro, quarta-feira, e o embaixador israelense disse ter convidado, abre aspas, parlamentares e apenas parlamentares. O embaixador disse ainda que a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro à reunião se deu de forma fortuita. Em sua rede social, a Embaixada de Israel publicou a seguinte nota: a reunião de ontem no Congresso Nacional teve como intenção mostrar, como foi feito aos jornalistas brasileiros, as atrocidades do dia 7 de outubro cometidas pelos terroristas do Hamas. Um material muito bruto e sensível. Convidamos parlamentares e apenas parlamentares. A presença do ex-presidente não foi coordenada pela Embaixada de Israel e não era conhecimento antes do evento, ocorrendo de forma fortuita. Ainda a Embaixada de Israel agradece e cumprimenta o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e as autoridades brasileiras pela prisão de suspeitos envolvidos e ligados ao grupo terrorista Hezbollah, que planejavam atentados contra a comunidade judaica no Brasil. E, novamente, se afirma que o governo israelense jamais criou obstáculos ou preteriu a saída dos brasileiros de Gaza. Brasil e Israel têm laços fortes e fraternos desde a fundação do Estado de Israel. E nosso esforço é para fortalecer cada vez mais essa amizade, fecha aspas, disse a embaixada israelense no Brasil em sua rede social. Após a reunião ocorrida na Câmara dos Deputados, com a participação do ex-presidente Bolsonaro, do embaixador de Israel no Brasil e também de parlamentares de oposição, viralizou na internet a hashtag Bolsonaro Nobel da Paz. A hashtag chegou a figurar entre os tópicos mais discutidos na rede X, antigo
Twitter. A você que acompanha o nosso canal, muito obrigado pela companhia. Volto a qualquer momento com mais informações para você aqui no nosso canal. Então, se você ainda não compartilhou, dá aquela força pra gente, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, senta o dedo no joinha, se inscreve no nosso canal e, é claro, seguimos juntos.